E aí, pessoal, tudo bem? Recebi esse convite para estar aqui conversando com vocês sobre fé, né? Sobre esse sentimento que nós temos dentro de nós. E eu queria começar essa conversa nossa com uma historinha, né? E a historinha é justamente de um gênio, né? De um gênio da lâmpada. Na verdade, não era uma lâmpada. É o gênio da chaleira. E esse gênio da chaleira é uma história, né, que fala de um gênio que ele aparece quando esfrega uma chaleira, só que ele é muito atrapalhado, ele faz as coisas todas erradas aí. E nessa historinha do gênio da chaleira, né, por exemplo, uma das pessoas que encontrou, né, esfregou a chaleira e aí o gênio apareceu. E aí o primeiro pedido dela foi ter muito dinheiro. Aí o gênio falou, concedido. Foi lá, né, fez aquelas magias dele e apareceu um monte de dinheiro. Dali a 5 minutos apareceu a polícia e prendeu porque aquele dinheiro era um dinheiro roubado. Então esse gênio não sabia fazer as coisas. Quer dizer, apesar dos pedidos, né, serem muito interessantes e serem muito bons, as pessoas não acabavam não se dando bem com esse gênio aí. E era a história do gênio atrapalhado. Mas, na verdade, esse gênio atrapalhado nos traz uma reflexão sobre os nossos desejos, sobre aquilo que nós queremos, né? E como é que a gente controla, como é que a gente baliza os nossos desejos, né? Então, essa é uma das reflexões para a gente fazer aí. Bom, o que nós podemos dizer, na verdade, é que esse desejo ele está sempre ligados ao nosso desejo de controle. O que é isso? Né? A gente quer ter o controle da situação, a gente quer ter o controle da realidade. A gente quer poder modificar as coisas ao nosso redor de acordo com o nosso desejo. E apesar de, assim, muitas vezes esse processo ser muito positivo, esse desejo de modificar, às vezes ele está levando em conta somente o que nós queremos e não o que Deus, nosso Pai, quer. Então, a nossa frustração, a nossa decepção vem muito desse distanciamento, né, do nosso desejo, daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente busca e daquilo que Deus quer de nós e quer para o mundo, né? Então, essa questão ela esbarra quando nós pensamos no gênio, né? E se surgisse um gênio, mesmo que fosse o gênio atrapalhado da chaleira, o que nós iríamos pedir? Será que nós realmente iríamos pedir coisas que iriam ser úteis para nós ou nós acabaríamos assim indo para o supérfluo, para o desnecessário? É uma coisa para a gente pensar. Quando a gente fala de fé, a gente pergunta, mas o que é fé? E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que fé tem a ver com crença, com acreditar. Né? Então eu tenho muita fé, eu acredito, né? Você tem fé em Deus? Você acredita em Deus? Não, eu acredito em Deus, né? Faço as minhas orações, né? E essa a pessoa acha que isso é o significado pleno da fé. É o significado de acreditar, é o significado de crença. Mas acreditar em Deus é muito diferente de confiar em Deus. É muito diferente de desenvolver essa proximidade. Aí, quando a gente busca, né, a origem da palavra, né, a origem da palavra, por exemplo, a origem da palavra fé, lá em hebraico, né, a gente vai ter uma ideia diferente do que a fé significa. Porque lá em hebraico, essa fé se chama emuná. Essa palavra em hebraico é emuná. E ela pode ser traduzida de duas formas. Né? Ela pode ser traduzida tanto como fé, mas também ela pode ser traduzida como fidelidade. E aí a coisa muda um pouco, né? Porque ter fé é diferente de ter fidelidade. Aí nós podemos transportar até para outros conceitos que nos fazem compreender melhor. Né? Quando você tem fé, quando você acredita, você está envolvido com as questões. Mas quando você tem a fidelidade, você está comprometido com as questões. É uma diferença muito grande. A gente pode pegar até na história de Jesus, que enquanto Jesus estava fazendo os seus milagres, as suas pregações, quando ele estava curando,
Muitos dos seus discípulos, eles estavam envolvidos, eles estavam ali presentes, apoiando Jesus, mas quando Jesus foi preso, quando ele começou a pregar contra o Sinédrio, né, quando ele começou a virar um inimigo do Sinédrio, aí muitos se afastaram, porque no fundo, eles não estavam comprometidos, eles não tinham fidelidade a Jesus. Então, quando a gente fala em fé, a gente está buscando esse comprometimento, essa ligação, né, com Deus, nosso Pai Criador, no sentido de sermos fiéis a Ele. Nós temos a confiança em Deus. E esse é um processo que ele é muito mais sutil. Porque como é que a gente vai desenvolver esse processo em nós? Ele é um processo que a gente tem que primeiro construir dentro de nós, pelo estudo, pela vivência, mas principalmente pela percepção, pela observação das realidades da vida. Porque quando os nossos olhos estão voltados somente aos nossos desejos, a gente não consegue perceber muitos mecanismos da vida. A gente não consegue muito perceber a criação de Deus ao nosso redor e principalmente o desejo de Deus. A gente não consegue perceber o que o Pai quer da gente, né? O que Ele está buscando da gente. Por isso é preciso que nós construamos isso dentro de nós. O que meu Pai quer de mim? O que Deus quer de mim? É eu me perguntar e eu procurar, eu vasculhar essa resposta. Porque quando dentro de mim eu crio esse modelo, né, da percepção de Deus, aí sim eu vou poder criar essa fidelidade ao meu Pai. Eu vou poder me ligar naquilo que eu acredito, né, e eu vou poder, ao mesmo tempo, cumprir aquilo que Deus espera de mim. Deus, Ele vai querer a nossa fidelidade não somente nos tempos em que a coisa estiver boa, não somente quando nós estivermos em bonança, em felicidade, mas principalmente quando nós estivermos na tristeza, quando nós estivermos no momento da dificuldade. Porque essa dificuldade, essa tristeza, é Deus utilizando, como Emmanuel citou, o cinzel da dor para nos tornar mais perfeitos, para tirar de nós a nossa luz. A dor vai ser esse caminho que permite que nós nos sensibilizemos mais com a realidade, que nós nos tornemos mais empáticos, mais altruístas, que nós tenhamos mais compaixão no nosso coração. A dor nos oferece essa oportunidade de suplantar as nossas limitações. Só que muitas vezes, nesses momentos, o que acaba acontecendo é que a gente não tem mais fé em Deus, a gente se decepciona, a gente se frustra, a gente muitas vezes até maldiz a situação, a gente não sofre em paz, a gente não sofre em resignação, a gente sofre duro, né? A gente não é como o bambu flexível, que quando vem a onda de dor, né, ele se dobra e aí quando passa ele fica novamente aprumado. Não, a gente quer ser duro e aí o vento vem e quebra a gente, né? Aí a gente é derrubado. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós, na verdade, sejamos capazes de compreender aquela dor e, a partir dela, nós nos melhorarmos, nós nos tornarmos mais sensíveis. E este é o nosso grande desafio. Essa é a fé, é a fidelidade a Deus em todos os momentos. Essa manifestação que nós temos contra a dor, né, esse desejo de controle que nós temos, é o que a psicanálise, né, a psicologia chama do nosso ego. O nosso eu interior animalizado que visa estar cumprindo esses desejos mais da matéria. E ele está dentro de nós o tempo inteiro. Então a ação de nós buscarmos a fidelidade a Deus, suplantando o nosso ego, ela é ativa, né? Ela é um esforço, ela é uma busca. Porque a gente às vezes tem a ilusão de que basta a gente assim entender, a gente aceitar
que a partir daquele momento nós já estaremos capacitados, né? A gente já vai estar habilitado a vivenciar essa fidelidade com Deus. Mas não é tão simples, né? É preciso que nós realmente, a cada momento, reavaliemos aquela situação e o quanto eu estou vivenciando a fidelidade a Deus, a fidelidade a mim mesmo, né? O meu ego, aquele meu desejo interior, aquele meu desejo mais profundo. Muitas vezes as pessoas se perguntam como é que elas podem estar percebendo se elas estão vivendo, né, nessa fidelidade a Deus, nessa proximidade, né, do plano divino. Um dos termômetros, né, uma das réguas para medir se a gente está tendo esta fé, vivendo em conformidade com aquilo que Deus quer de nós, é justamente o prazer de viver. Mas peraí, Bruno, você acabou de falar que não é para buscar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, né? E aí, onde é que está esse prazer de viver? A gente tem que tomar cuidado, que prazer de viver não é o prazer de estarmos atendendo todos aqueles nossos desejos, né? O prazer de viver, ele se manifesta mais sutilmente. O prazer de viver é aquele que a gente tem quando a gente acorda de manhã, né? Quando a gente está assim, numa situação né, de sentar, né, a se acomodar e falar, puxa, valeu, hoje foi um dia bom. Mesmo que o dia não tenha acontecido aquilo que você esperava, você olha o dia com carinho, você olha o dia com respeito, você olha o dia que você teve com elevação. Por quê? Na sua mente você tem a capacidade de perceber que ao vivenciar a dor com resignação, você está tendo esse prazer de viver. Né? É você sentir mesmo nas dificuldades, sentir mesmo nos constrangimentos, sentir mesmo quando você não está encontrando aquilo que você busca, né? Você está tendo uma satisfação de compreender que aquilo é uma lição. Porque a Terra, apesar de muitas vezes a gente não perceber isso, ela é uma grande escola, né? E numa escola a gente não vai para aprender aquilo que a gente já sabe. A gente nunca vai para a escola para se divertir, apesar que lá tem diversão, né? Basta que eu aprenda a perceber essa diversão. Então, sendo a Terra uma escola, eu tenho que compreender que eu vou ter muitas lições para aprender, mas que eu também vou ter muita diversão. E eu tenho que perceber também, isso é muito importante, que essa satisfação, essa contemplação, ela está no processo e não no fim. Como assim? Eu tenho que encontrar a minha alegria de viver, eu tenho que me encontrar o meu prazer de viver, eu tenho que perceber a minha fidelidade a Deus nas coisas que estão acontecendo e não numa chegada, né? Então, o prazer de viver não é você conquistar aquilo que você está buscando, mas é estar conquistando a cada dia. Não é você receber o título, mas é você estar estudando para recebê-lo. Não é você se aposentar, é você sentir o prazer no trabalho todos os dias, não importa que seja antes ou depois de uma eventual aposentadoria. Por quê? É isso que nos dá realmente a essência da vida, que é estarmos vivendo a cada dia. Então, este processo não é uma chegada, é uma viagem, né? É um caminho a ser seguido. Mas a gente muitas vezes não está capacitado, a gente muitas vezes não está habilitado a perceber que o prazer está no caminho, a perceber que a alegria está em fazer. A alegria está no dia a dia. Aliás, aí também tem um convite muito importante para nós, que é a gente perceber também que para nós, né, essa alegria, vivenciar essa alegria, ela não pode estar dependendo de fatores que nós não dominamos, né, de coisas que a gente está fora, né, da nossa capacidade, do nosso escopo de percepção. A gente tem que perceber que nós temos que estar vivenciando isso com o que nós já temos, com aquilo que já está em nossas mãos.
né? E não esperar algo chegar para podermos fazer. E aí, dentro do nosso movimento, né, dentro da nossa doutrina, muitas vezes nós somos convidados a, a participar de um trabalho, nós somos convidados a ajudar em alguma necessidade, né, que a casa tem, que os companheiros, né, que a gente atende têm. E quando nós somos convidados, muitas vezes nós dizemos não, né? Quando é nos proposto, por exemplo, uma mudança de um hábito ou uma, um esforço, né, para que a gente possa caminhar, né, um outro caminho, a gente diz não. Porque para nós é muito mais conveniente a gente ficar naquela nossa quadrado, né, na nossa zona de conforto. Mas eu queria deixar para vocês uma lição de sabedoria, que toda vez que a gente diz não, a história não continua, né? É preciso que a gente diga sim para a história continuar. Então, quando nos é proposta uma mudança, quando nos é proposto que nós eventualmente consigamos modificar, né, algo na nossa vida, digam sim, aceitem o desafio, aceitem a dificuldade que vem, porque dizer sim é ter histórias para contar. Dizer sim é fazer a história continuar. E quando eu digo não, a história acaba, né? Ela não está acontecendo mais. Finito, né? Acabou aí mesmo. Gente, viver com fé, que é viver com fidelidade, é entregar-se a Deus. E entregar-se a Deus não é largar o leme do barco da sua vida, né? Se a gente imaginar que a vida é um rio e nós somos nossa vida, né? Nosso corpo físico é um barco nesse rio, e aí eu tô no leme, entregar-se a Deus não é largar o leme, Deus, ó, o leme tá na sua mão aí. Não é isso. Entregar-se a Deus é eu ter a capacidade, né, de confiar nele, de aceitar o que vem até mim com tranquilidade, com humildade, com força, né, com bastante desprendimento. E isso, tenho certeza que sempre vai estar numa perspectiva de desafio. Tá? Não vai vir assim, por exemplo, para você se desapegar de algo que você já não tem apego mesmo. Né? Acabou meu perfume, né? Usaram todo o meu sabonete predileto. Mas eu não ligo. Isso aí é um apego que às vezes você já não tem. Mas de repente eles te levam aquilo que você realmente tem um apego material, né? De repente pode ser um bem de mais valor, de repente pode ser uma coisa que seja uma convivência, né? Porque o apego não é só pelas coisas materiais, é pelas pessoas também, é pelas situações, é pelas realidades, né? Então de repente sua realidade muda e você não tem mais essa possibilidade de vivenciar aquilo, e aí você se sente com apego, né? Com apego àquilo lá. Então, o que eu queria propor para vocês é justamente estar atento a esse apego, né? Eu estou apegado ou eu sou capaz de me entregar? É claro, gente, que isso não é assim, né? Não é automático. Quando vem o enfrentamento, quando tem o conflito, quando a gente está de frente para aquela situação difícil, aí dói, né? Dói. E quando dói, é que nem quando dói, né? Você topa o pé no móvel lá, né? Você queima o dedo lá na chaleira, né? A chaleira do gênio. Você queima o dedo nela lá. E aí o pessoal pergunta, tá doendo? Claro que tá doendo, né? Então, na hora que tá doendo, não é o momento que a gente vai tirar a lição, tá, gente? Então, é preciso absorver aquela dor, né? Você vai ter aquele impacto, você vai sentir a dor, só que você não vai alimentar essa dor, você não vai dar continuidade para essa dor, você não vai colocar lenha nessa fogueira da dor. Não vai ficar olhando pro dedo e falando, ai, meu dedo queimado, né? Isso aí é alimentar a dor. Você vai sentir a dor, depois que falar, você vai olhar pro dedo queimado e vai falar, puxa, preciso tomar mais cuidado. Né, meu dedinho, né, não estou podendo fazer outras coisas, né, tipo, se é um dedo, você não vai poder tocar o seu instrumento que você gosta, né, porque você queimou o dedo. Então é isso, é aprender com a lição. Então eu vou tomar mais cuidado com esse dedinho que para mim é muito precioso,
né? Percebem? Então não tem ilusão de que eu já não sou mais apegado, já não me importo mais com os conflitos e com as dores. Não, isso é uma coisa que demora. E também o aprendizado da lição ele é breve, não é imediato, né? O que é muito importante é nós termos consciência de que aquilo que vem como aprendizado e conseguir trabalhar, interiorizar isso, né? Integrar isso em nós aos poucos, né? Conforme vem, tá? Porque, gente, a nossa vida vai ser sempre altos e baixos, né? Eu lembro que muita gente falava, agora eu sou espírita, agora é só crescimento, só evolução. E não é assim, não é assim, ao contrário, né? A evolução vem, mas ela vem pelas quedas. Ninguém aprende nada acertando, gente. A gente só aprende errando, né? Se você está acertando, você já aprendeu. O aprendizado vem justamente da dificuldade, né? A gente tem essa ilusão de que o negócio é correr e pegar a taça, né? Não. Eu tenho que perceber as dificuldades da corrida para eu realmente ter algum ganho, né? Algum crescimento aí. Então isso é muito importante, essa nossa, a gente ter cada vez mais essa clareza para nós aí. E aí a gente vai compreendendo, gente, que essa visão de Deus, né, a gente começa a perceber que o plano divino ele vai sempre na direção do amor, mas a nós, claro, no sentido de compreendermos quem somos e nos melhorarmos para que tenhamos esse prazer de viver, mas também o amor ao outro, né? O amor àquele que está próximo, porque não tem ilusões. Só vamos crescer, só vai existir evolução quando todos crescerem juntos. Não vai ser possível crescer somente um ou outro. Tem que crescer junto. Por isso que a gente vem em família, né? E na família tem sempre aqueles que a gente se dá melhor e aqueles que a gente não se dá tão bem. Que é pra gente crescer junto. É para um ajudar o outro, um pegar na mão do outro, né? Naquilo que é possível. A gente sabe tudo, né? Mas o pouco que a gente sabe, a gente tem que ir ali envolvendo as pessoas, né? Pra gente crescer em amor. Porque é isso que Deus espera de nós, né? A gente ser capaz de ver o outro, perceber o outro. É o nosso altruísmo, né? É o nosso querer fazer para o outro o que a gente gostaria que fosse feito por nós, né? Brunão, mas caramba, tudo isso tem a ver com fé, tudo isso tem a ver com essa fidelidade, porque estar envolvido no plano divino é ter a consciência de tudo isso e vivenciar isso em nós, porque aí acontece uma mágica. Aí vem a mágica do gênio da chaleira, a mágica que é justamente nós não precisarmos dele mais, a gente ser capaz de conduzir os nossos desejos no sentido dos desejos de Deus, nosso Pai. E aí as coisas vão acontecendo meio que automaticamente nessa beleza de crescimento espiritual, né? Mas para isso é importante eu ir crescendo nessa consciência. E aí a coisa flui, né? Aí esse barco vai nesse rio da vida muito mais tranquilo, sem onda, sem chuva, né? Sem tempestade que possa ali estar derrubando. E pode parecer um pouco difícil no começo, mas quando a gente vai adquirindo essa sabedoria, vai ficando um pouco mais tranquilo. É sempre um esforço, mas é um esforço gostoso, né? É que nem quando a gente pratica exercício físico, quando a gente está fazendo, nossa, é um peso, oh, caramba, cansativo, né? Caminhando, andando de bicicleta, né? Fazendo aquilo que é favorável para o nosso corpo físico, tem que cuidar dele, né? Nosso lar aí, nosso templo onde habita nossa alma. É difícil, né? Mas depois que acaba, né, vem aquela coisa boa, aquela sensação boa. Essa é a mesma sensação que a gente tem quando a gente cumpre aquele nosso objetivo divino. Para isso, então, a gente tem que tirar do caminho o nosso ego, né? Tirar do caminho o nosso eu interior que é egoísta, né? E cuidar para que essa humildade de estar atento àquilo que Deus quer de mim esteja presente. E aí, gente, nesses tempos aí que tá tudo complicado, né? Nossa vida aí onde a gente perde os pés, perde as pernas, né? Fica de joelho muitas vezes porque tá muito difícil, né? Mudou muito a nossa vida. Mas eu tenho que me reinventar todo dia na fé. E
Qual processo eu devo seguir para isso? Gente, eu tenho que estar muito atento às boas leituras, né? Poxa, tem muita notícia que vem, mas se a notícia não é boa, joga fora. Se não tá bom na TV, muda de canal, sai da sala, sabe? Não alimenta as coisas ruins. Não deixa aquilo te contaminar. Não, Bruno, mas eu sei separar as coisas, eu tenho certeza. Mas é o seu consciente, porque seu subconsciente é a lata de lixo. Tudo que vem entra. Tá? Então não tem essa ilusão. Se é ruim, se está incomodando, muda de canal. É que nem filme de horror, tem aquelas pessoas que tá morrendo de medo, mas continua assistindo, né? Tira o filme de horror para lá, né? Busca coisas boas, então boas leituras, boas conversas. Tem coisas ótimas para nós. Gente, pega a lista do WhatsApp de vocês, vai lá no último que tem, né? Mas não as propagandas, né? As firmas. Pega a primeira pessoa, a última que você fala, nossa, eu tenho o WhatsApp desse cara. Escreve uma mensagem. Fala, olha, eu estava aqui zapeando, lembra dos seus zap? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Que saudade de você. Gente, esse tipo de atitude é a diferença muitas vezes entre um dia de sol e um dia de nuvens. Entre um dia de alegrias e um dia de tristezas. É você fazer por alguém aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Puxa assunto com as pessoas. E é só ali, no WhatsApp mesmo, né? Pega o telefone e liga para a pessoa. Puxa, quanto é bom a gente receber uma ligação de uma pessoa querida. Olha, dói até aqui dentro de tanta alegria. Seja essa pessoa que muda o dia de alguém, né? Que faz o dia melhor. E aí sabe de quem que é o dia que vai ficar melhor? O seu mesmo. Porque é fazendo bem que a gente se preenche dele. Porque sabe, quem está muito envolvido no bem, quem está fazendo as coisas, acaba nem percebendo aquilo que é mal, que é ruim, né? Lembra muito aquela historinha, né? Da ranzinha, né? Que as outras ranzinhas, o objetivo das ranzinhas era subir uma folha. E essa folha era muito escorregadia. E aí as rãs iam e caíam, e caíam. Tinha uma que ficava pulando. E todo mundo falava, você não vai conseguir. Mas ela foi e chegou, ela venceu, ela chegou lá em cima. Foi aí que eles descobriram que a rã chegou lá em cima porque ela era surda. Ela não escutava os outros. Ela só focou e foi. Então muitas vezes na nossa vida a gente tem que ser a rã surda. Não ficar muito se deixando envolver pelas coisas ruins e focar. É isso que precisa fazer, eu vou fazer. Então, façam leituras do Evangelho, conversem com Deus, né? Criem esse Deus dentro de vocês com fé, o anjo da guarda, né? Esse amigo que a gente tem. Pensa nele, que nem se fosse um filme. Pensa no filme com ele, assim, fica imaginando a conversa com ele, faz perguntas, né? Ali durante o sono vai vir umas... Aí você acorda de manhã bem, assim você não sabe por quê. Foi uma conversa boa ali com o anjo da guarda, né? Conversa com Deus. Fala das suas tristezas, das suas angústias e pede para ele te amparar. Que o amparo vem, gente, mas tem que ser humilde, tem que pedir. Porque enquanto a gente não pede, a gente está com uma carapaça, a gente está com uma armadura que não deixa os bons eflúvios amorosos chegarem até nós. Mas quando a gente abre o coração, quando a gente pede, quando a gente reconhece que a gente é limitado, a ajuda vem, o carinho vem. Então, gente, aproveita. Se cuidem do ponto de vista físico, né? Busquem estar aí sempre atendendo, né, essas novas realidades desse momento que a gente está vivendo, mas cuida da alma também, tá? Como eu disse, boas leituras, as palestras, tanto vídeo bom no YouTube, tanta coisa boa, né? E principalmente ligação com Deus, oração, o que Deus quer de mim, busque isso. E todo dia, busque dentro de você, o que eu posso fazer por alguém hoje? Que bem que eu posso fazer para alguém hoje? E aí vocês vão ver que isso é viver divinamente. Que a paz de nosso Mestre Jesus, que a luz de Deus possa cobri-los intensamente e oportunamente a gente se vê de novo. Um grande beijo para vocês.